Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o coração de cada um de vocês. O Senhor abençoe grandemente, o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor abençoe soberanamente pela sua graça, o seu coração e a sua vida. Você seja em tudo muito abençoado, que você seja em tudo muito abençoada pelo Senhor. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você esta noite. Quero pedir ao Senhor Jesus que nos alcance por sua maravilhosa graça de forma muito especial. A todos, que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los poderosamente para a sua glória e para o seu louvor. Deus abençoe a missionária Fátima Costa que está aí. Deus abençoe a irmã Fabiana, Kelly, a irmã Jeane, pastor Gilvan, pastor Eliane. Deus abençoe a missionária Lucivânia, o Brian, a Laura, todo mundo que esteve participando aí dessa primeira parte do culto, louvando a Jesus, orando conosco, que o Senhor continue abençoando você, sua casa, sua família, de forma linda, preciosa, gloriosa e especial. Deus abençoe você e toda a sua família soberanamente, extraordinariamente, grandiosamente, preciosamente. Que Ele abençoe você e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Números, quarto livro do Antigo Testamento, glória a Deus. Números capítulo, eu quero ler no capítulo 15, uma passagem bíblica que nesses mais de 3 anos de live aqui, eu, pelo que me consta, apesar de ter falado de tantos assuntos, de tantos livros da Bíblia e feito aqui tanta exposição pelo livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e tantos outros textos que a gente já, tantos outros livros que a gente já passou aqui, por tantos textos que a gente teve a oportunidade de passarmos aqui meditando na bendita e preciosa Palavra de Deus, eu fiquei comigo aqui pensando sobre o que falar com vocês na noite de hoje. E esse texto é um texto que eu não tive, pelo que me consta, que eu me lembro, em nenhum momento lendo ele com vocês. Na verdade, não o li e penso que não o li em nenhum dos lugares que eu já tive a oportunidade de servir a igreja, compartilhando do ensino da palavra ou pregando. Está aí em Números capítulo 15. E eu quero que você observe a partir
a partir do versículo de número 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam, apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram preso, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram. E morreu como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais fornicando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém. É um texto que eu sei que, para quem nesse momento lê, ele gera no nosso coração alguns questionamentos e nos deixa apreensivos, dada a severidade com que é tratada, ou com que é tratado, uma questão que parece, aos olhos de cada um de nós que estamos no Ocidente, tão simples. Mas, para os que estão envolvidos naquele contexto, uma questão que era seríssima, que deveria ser levada em conta e em consideração. A Bíblia nos dá um contexto e este contexto nos coloca diante da necessidade que o Senhor enxerga no coração do povo de ouvir uma vez mais aquilo que o Senhor orientou, instruiu e exigiu deles, para que eles cumprissem com base nos seus estatutos, seus mandamentos, suas ordenanças. Os que estão aqui é gente que o Senhor está assistindo, manifestarem um coração um tanto marcado pela desconfiança e pela falta de fé, uma vez que Deus achou, fora Moisés, 2 homens com fé naquele dia, ou naquele período. Eu me refiro desde o capítulo 13 do livro de Números. Deus achou Josué e Caleb. Todos os demais murmuraram contra Moisés, uma vez que Deus mandou, ou uma vez que Moisés deu ordem para que os espias fossem espiar a terra, e eles voltaram e disseram sobre a terra.
que viram. E os 10 que voltaram disseram que viram gigantes lá. Josué e Caleb disse que viu a boa terra que Deus falou. Eles entram em choque porque enquanto Josué e Caleb mantêm sua fé, os demais passam a se mover duvidosamente e manifestando, na verdade, uma raiva e uma ira de Josué e Caleb tão grande, que é preciso o Senhor intervir. E fica claro para Moisés que todo aquele povo que o Senhor tirou do Egito, eles não vão conseguir chegar na terra prometida, por causa da dúvida, da incredulidade, da resistência do coração, que não está ligada apenas a esse momento. É uma caminhada de murmuração, de reclamação e de uma série de coisas que faz com que Deus olhe e diga que eles não vão entrar. Por outro lado, Deus olha para a geração que nasce destes que foram tirados por Moisés no deserto. E essa geração que nasce no deserto, Deus diz para ela que o Senhor vai levá-los, conduzi-los e eles vão chegar à terra prometida. Então toda uma geração que Moisés tira vai morrer. E toda uma outra geração que nasceu no deserto, o Senhor vai dar graça e eles vão, sob a liderança de Josué e Caleb, eu já falei isso aqui outras vezes, eles vão chegar na terra prometida. Só que Deus percebe que enquanto aqueles que estão ali envolvidos, eles estão vivos, Deus percebe que há uma necessidade de trazer de novo uma série de instruções. E segundo o texto do capítulo de número 15, a Bíblia diz que houve ali uma repetição de diversas leis. E por que isso está sendo repetido? Porque o contexto em que o povo está inserido, ele é um contexto especialista em apagar, em anular da nossa memória toda a boa lembrança das exigências, das orientações e das instruções de Deus na nossa vida. E que contexto eu me refiro? Segundo o texto aí que lemos, o deserto. A Bíblia faz questão de dizer que o povo está envolvido, entrelaçado, ligado a essa geografia do deserto. Bom, o próprio Deus fez questão de avisar que esse deserto não era nada fácil de passar. E como eles deram vazão a toda a desconfiança e a resistência do coração, Deus vai e diz: Moisés, só avisa eles. Está no capítulo 14, verso de número 29. Ele diz: avisa eles que neste deserto cairão os cadáveres deles. Porque esse deserto, como lugar de teste e de provação, ele tende a fazer com que qualquer pessoa que está andando por ele veja da sua memória ser tirada toda a lembrança quanto às ordens de Deus. Por que eu afirmo isso? Por tudo que acontece entre o capítulo 13, 14 e 15. Porque se nesse capítulo 15 há uma necessidade de se repetir diversas leis, é porque entre o capítulo de número 13 e o capítulo 15, esse povo esquece de algumas coisas que Deus orientou. O deserto tira. O deserto rouba de quem se deixa ser roubado. Porque Jesus passou por um deserto e ensinou que é possível no deserto proteger o que Deus plantou em nós como palavra, como consciência do Evangelho de Jesus, como graça, como favor.
E o que Deus plantou em mim, plantou em você. É possível nos ajudar e cooperar para que a gente vença nesses desertos da vida. Mas boa parte das pessoas acabam pelo deserto se deixando serem roubadas, arrancadas, tiradas e perdem o nexo, a conexão com aquilo que Deus falou, orientou, instruiu e estabeleceu como ordenança. E quando isso acontece, as dores acabam sendo muito grandes. E é por isso que nesse contexto do deserto, Deus avisa a eles que os cadáveres deles, por causa da incredulidade, da resistência, da rebeldia, cairiam no deserto. E antes que Deus fizesse alguém, antes que Deus ouvisse alguém gritar para o céu dizendo: isso é injusto, Deus diz: não tem a ver comigo, tem a ver com vocês mesmos. Porque eu estou dando a vocês a instrução. Se vocês obedecem, vocês vão bem. Se não obedecem, vocês vão perder de mim o que eu tenho para dar. Então vocês vão perder a terra, vão perder a comunhão comigo, vão perder a conexão com a minha proteção e o meu cuidado, e tudo isso que vai sobrar para vocês é morte. Então a ordem é: apesar do deserto, esteja no centro do que eu lhe direcionei, do que eu lhe orientei, do que eu lhe instruí. Apesar do deserto, fique com os pés no lugar, mantenha-se no foco. Ainda que você, às vezes, tem coisas que você fala da boca para fora, em momentos de raiva, de ira e de revolta, é uma coisa. E aí você pede perdão a Jesus e continua a caminhada. Mas eu estou falando aqui, é daqueles cujo coração se mantém resistente, porque o deserto mexeu com a estrutura dele. E ele, por causa disso, revela uma resistência mas tão grande, que com relação à pessoa de Deus, ele se nega a considerar como importante, como relevante, guardar aquilo que Deus lhe ordenou. E o resultado é que ele acaba, por causa dessa resistência ao que Deus ordenou, tombando no deserto. É por isso que o texto que eu li, ele faz questão de dizer assim, no verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto. Olha a expressão do texto. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam. Quem achou? Os filhos de Israel. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, depois de tudo que Deus disse, depois de tudo que o Senhor faz com que Moisés e tudo que está ali seja usado para lembrar o povo as suas ordenanças, suas leis. Eles acham, quem acha? Os filhos de Israel. Acham no deserto o quê? O texto diz no verso 32, um homem, aí está dito assim, apanhando lenha no dia de sábado. E parece algo que soa para quem convive no nosso Nordeste, quem conhece o ambiente de feira, algo comum. Um que organiza ali o seu banco com suas verduras e frutas, outro que organiza outras coisas ali. E tem uma expectativa grande para que no dia de sábado a produtividade dele seja muito maior e as suas vendas sejam muito maiores do que durante toda a semana, ainda que tem lugares que a semana funciona muito bem para muita gente. Só que para quem está no contexto do deserto, sendo guiado e conduzido por Deus, tendo como proposta de Deus permitir que o Senhor trabalhe através da obediência deles para que o Senhor venha
agindo na mente, no coração, e tirando e arrancando o que do Egito ficou, porque eles passaram 400 a 430 anos no Egito, e é por isso que Deus vem e diz: eu tenho um padrão para vocês, sigam. E se vocês não conseguem seguir, confiem em mim, esperem em mim, dependam de mim, porque eu vou provendo por meio do meu favor, que vai ajudando vocês a sobreviverem pela misericórdia diante das minhas ordenanças que vocês consideram pesadas demais para obedecer. Então, para eles que estão dentro desse contexto e que estão saindo para essa nova etapa, para essa nova fase, tendo já passado pelas águas, porque uma vez que cruzaram o mar, eles passaram ali pelas águas, foi um batismo em massa dos maiores que já aconteceu na história. Estão caminhando para a terra prometida, e dentro da nossa visão de peregrinos, ou a partir da visão da nossa peregrinação espiritual, representa o lugar de glória e o céu para onde nós estamos indo, onde tudo é pleno, tudo é glorioso. E é claro que quando eu falo que representa, eu sei que pensar na terra prometida como uma representação do céu é um dos tipos que a gente consideraria falho, porque dentro do contexto da terra prometida existiam inimigos, e no céu só a glória de Deus reina e habita com aqueles que o adoram lá. Mas ela é uma representação, não o céu propriamente dito, mas uma representação do lugar onde chegaremos, ou do lugar para onde estamos indo, onde tudo que envolve esse lugar tem a ver com refrigério, com bênção, com favor, ainda que haja nesse contexto da terra prometida inimigos. Esquecendo ou deixando de lado esses inimigos, a gente pode pensar nessa terra prometida como um lugar abundante, um lugar de estabilidade. E por ser esse lugar abundante de estabilidade, nós olhamos para essa caminhada e peregrinação de Israel e pensamos: estamos indo para a terra prometida. E aí a figura do Jordão, que aparece, por exemplo, em Josué capítulo 3, representa essa passagem nossa, dessa vida aqui para uma eternidade com Deus. Onde diante de todos, de tudo e de todos que já enfrentaram ou lutaram contra nós vamos poder dizer: vencemos. Nada nos impediu de chegar, nada nos impediu de estar lá, mas esse não é o meu foco. O ponto que eu quero hoje destacar, lendo a partir do texto lido, tem a ver com isso, o fato de Israel achar esse homem. E para eles é um susto. E por incrível que pareça, perceba, o olhar de todos se voltam para esse homem. Quando eu digo todos, aí a gente está pensando numa grande quantidade de pessoas que estão sendo lideradas por Moisés. E precisamos aqui levar em consideração que esse homem vai passar a ser o centro das atenções aqui. O centro das atenções. Porque quando o povo acha esse homem, o verso 32 aí do capítulo 15 de Números diz assim, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e isso fez com que todo mundo voltasse a olhar e a história se espalhasse para todo lado. Acabaram de achar o homem apanhando lenha no dia de sábado. Isso foi para todo lado.
De um lado, de uma ponta a outra, tinha gente falando. Um homem foi pego no dia de sábado apanhando lenha. Isso causou um impacto, um choque. Isso despertou raiva, ira, revolta. Só que os que estão irados e revoltados, e aqui eu não me refiro a Moisés, nem aos que mantiveram seu coração sendo leais a Moisés, eu me refiro aqui aos que passaram várias coisas e tiveram uma atitude que Deus não se agradou. Eles esqueceram que eles vieram murmurando, reclamando e tudo mais. E voltaram a olhar para o homem sem considerar o que está em julgamento. Porque quando acham esse homem, a Bíblia diz assim, olha o verso 33. E os que o acharam apanhando lenha, sabe o que fizeram? Ajudaram ele com a madeira? Não. O texto diz assim, os que o acharam, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. E aí fizeram algumas coisas. 3 eu posso destacar. Primeiro, prenderam ele. Primeiro, trouxeram ele e prenderam. Segundo, apedrejaram ele. Terceiro, colocaram um ponto final na história de vida dele. Mataram ele. E aí você olha essa cena e percebe que isso aqui é uma tragédia. Porque Deus que os tirou, Deus que livrou esse povo da mão de Faraó, escute o que eu digo, Deus que tirou esse povo da mão, das garras de Faraó, eu preciso dizer, ele não pegou esse povo para que eles perecessem no deserto, mas isso aqui está acontecendo. Pastor, está morrendo um homem. Mas você acha que é por acaso que esse homem está morrendo? E aí eu vou um pouquinho mais adiante para a gente sair dessa introdução. Você acha que ele está morrendo por acaso? Considerando que desde o capítulo 13, principalmente no capítulo 14, versículo 29, Deus já vem dizendo que o povo vai morrer no deserto. Não a geração que foi gerada nele, mas aquela que foi tirada do Egito. Você acha que ele está morrendo por acaso? Considerando que Deus vem avisando que a nação ou o povo morrerá? Não. Por que ele não está morrendo por acaso, pastor Jefferson Santos? Ele não está morrendo aqui por acaso. Porque a morte dele revela quão justo Deus está sendo. Quando diz que vai pegar o seu povo e subjugá-lo. Porque o texto diz que quem achou o homem fazendo uma coisa que não agradava a Deus, e o que era, pastor, pegar lenha? Não. Mover-se no dia de sábado, uma vez que o sábado, o Senhor, nesse momento aqui, é claro que eu estou me referindo ao Antigo Testamento, nesse momento e nesse tempo aqui, o Senhor considera como um sábado que foi estabelecido para que o coração do povo adorasse e louvasse o nome dele. Leia depois Levítico, capítulo 19, e também o capítulo 25. E aí você vai perceber que havia o dia do sábado, assim como havia aquilo que dentro de um ciclo de 7 anos é chamado de ano sabático, e que era reservado para que o Senhor fosse glorificado, e nesse ano sabático se dava descanso à terra. Mas a cada sábado o descanso
Era reservado para o coração que voltava o olhar para cima e dizia: grato eu sou pela semana que o Senhor me concedeu, por mais uma semana vencida, por mais dias vencidos, por mais um mês vencido. Isso eles faziam a cada sábado. Claro que eu estou falando do Antigo Testamento. No Novo, isso muda para a gente, porque ganha um novo significado. Ou melhor, me colocando aqui, ganha uma nova aplicação na nossa vida, e quem fala muito bem sobre isso é o escritor aos Hebreus. A carta aos Hebreus ganha um novo significado. Só que quando acham esse homem, todo mundo diz: olha aqui, ó, encontramos uma peça rara apanhando lenha no dia de sábado, transgredindo a ordenança de Deus. E quando eles estão fazendo isso, Deus está olhando para eles e dizendo: vocês estão fazendo a mesma coisa. Moisés, olha como ele está. Isso aqui merece morrer, Moisés. Aí prendem. Segundo, vão apedrejá-lo. Terceiro, vão vê-lo cair tombando no chão e morto. E antes que você diga: pastor, mas eu percebi que na leitura que o senhor fez, é Deus quem dá a ordem, é Deus que se envolve aí. Deus só está se envolvendo aqui para mostrar ao povo que ele será justo com o que ele vai fazer com esse povo no deserto. Por que ele está dando a ordem e diz: Moisés, apedreje e mate? Porque ele sabe que o rapaz transgrediu, mas a questão não é só o rapaz, é que aquele rapaz está representando quem o achou transgredindo. Se vocês me entendem, digitem amém aí, gente. Então o próprio Deus olha e diz assim: para que ninguém diga que eu sou injusto, eu vou deixar eles ficarem irados porque um transgrediu. E eles vão jogar pedra com força, porque é assim que eu vou permitir-los sucumbir com força que vem sobre eles. E eu vou permitir isso porque do jeito que esse homem transgrediu, eles estão também transgredindo a minha ordenança. E aí eles trazem para Moisés. E você leu comigo no capítulo de número 15, olha aí o texto. No verso 35, disse: pois o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Aí diz o texto: toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Verso 36. Então toda a congregação tirou para fora do arraial e o apedrejaram. E morreu, diz o texto, como o Senhor ordenara. E aí você percebe o seguinte: que quando ele morre, tudo isso tem tanto a ver com Israel, e é por isso que Deus diz: matem, apedrejem. Porque quanto mais eles apedrejando manifestavam sua ira, você transgrediu a lei de Deus, e tudo Deus estava pegando cada um pela sua própria consciência. Eu sei que enquanto eu estou falando isso aqui, tem uma passagem que está no Novo Testamento que vem à sua mente, de homens com pedras nas mãos, dizendo: olha aqui alguém, ó. Isso transgrediu o mandamento. Desobedeceu a ordem e a lei. O que estão fazendo com esse homem aqui é simplesmente mostrando que eles já estão com o coração fora de Deus há muito tempo. Tanto é que no capítulo 16 de Números vai se registrar aqui uma rebelião contra Moisés, contra Arão e tudo mais. E Deus vai precisar mexer
no meio do povo. E aí, antes que alguém diga, por que o Senhor fez isso? Deus diz, vocês não fizeram com aquele rapaz. Sim, fizemos. O Senhor não deu ordem? Sim, mas a ordem que eu dei foi para mostrar a vocês que o julgamento de vocês com relação ao erro dele é o meu julgamento com relação ao erro de vocês. Em outras palavras, Deus não estava sendo injusto em nada, porque ele não é injusto. Ele só estava mostrando que o coração humano ele tende a resistir. E assim ele tende a se posicionar, não considerando o que Deus ordena. Quando esse homem tomba, Deus olha e diz, Moisés, agora fala com o povo e diga para eles que eu quero que eles façam isso aqui. Olha o texto. No verso 37. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. Mistério. Verso 39. E as franjas vos serão, olha o que ele diz. E as franjas, vou ler de novo. E as franjas vos serão, para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis o vosso coração e nem após os vossos olhos, pelos quais andais fornicando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sejais ao vosso Deus. Ele diz no verso 39, eu vou repetir. As franjas vos serão para que vendo-as, vocês lembrem dos mandamentos. E o cordão azul que estará aí, ele representará a minha verdade e a minha justiça operando sobre as vossas consciências, quanto à veracidade e autenticidade daquilo que eu impetrei como lei, como ordem, como mandamento para vocês cumprirem. Por que Deus está fazendo tudo isso? Ele estava simplesmente dizendo ao povo, não tirem o coração do que eu mandei. Por nada, nem pelo contexto que estão inseridos. Porque se assim fizerem, tudo se voltará apenas contra vocês mesmos. Porque quando eu dou uma ordem de obediência, de orientação, instrução, o Senhor estava dizendo assim, é o que eu penso a partir da leitura do texto, é para proteger vocês de vocês mesmos. Tem duas coisas que eu destaco antes de considerar uma palavra que eu tenho para entregar ao seu coração. Primeiro, aqui você não tem um Deus que está olhando no espelho com o coração inchado e dizendo eu sou Deus e é isso aí mesmo. Não. Você tem aqui um ser e uma pessoa que ama aqueles com quem ele está falando. Ele é transcendente e ao mesmo tempo é imanente. Transcendente porque está acima de tudo e de todas as coisas.
Imanente porque relaciona-se com o que é seu, tanto é que ele está falando aqui. E se ele está falando, ele está dizendo, olha, eu não estou aqui para ver vocês morrerem no deserto, sem se realizarem comigo e em mim, no lugar que eu disse que vocês se realizariam em mim. É por isso que eu estou dizendo a vocês, vistam-se com a roupa de vocês, mas deixe as minhas franjas aí. Eu não tenho problema nenhum com a roupa de vocês. Eu até gosto quando vejo vocês com a roupa de vocês. E me alegro porque eu vejo roupas, vestes de festa. E todas as vezes que eu vejo vocês assim, eu digo, eles estão se sentindo realizados. Mas o que eu quero aí é as franjas. Porque em cada realização de vocês, vocês vão dizer para vocês mesmos. Nenhuma delas terá sentido nem significado se eu não considerar os mandamentos de Deus em mim. Segundo, olhando para o texto, eu percebo um Deus que é glorificado na vida e na morte de quem quer que seja, mas não tem prazer em ver coração nenhum se perdendo. Todavia, pela sua justiça tem que se envolver. Mostrando a partir da sua justiça, operando às vezes até contra alguns, que está no centro da sua vontade é melhor, basta olhar para o homem que morre. E basta olhar para os que estão sendo avisados que vão morrer. Qual é o problema? É que às vezes a gente está inserido no mesmo contexto e no mesmo ambiente que muitos. Sabe o que a gente faz? A gente desconsidera o que Deus tem permitido alguns passarem. E desconsidera o que a gente vem ouvindo e vendo Deus falar com alguns. E sabe o que a gente faz? A gente esquece das franjas. E dá ouvidos a esses, que como aparece aí no capítulo 16, de Números, Coré, Datã, Abirão, os cabeções que se levantam contra Moisés e Arão. A gente acaba com eles, muitas vezes, afundando na terra, morrendo. E aí alguém diz, ele morreu porque o deserto matou. Não. Ele morreu porque ele se vestiu com tudo. Mas não deu valor às franjas. No verso 39 diz, e as franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. E as franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Deus está dizendo, eu quero estar na memória de vocês. Agora, pastor, é o culto do reencontro. Nessa quinta-feira de live, a gente deixa outras coisas para parar, para ouvir a palavra. O Senhor vem com uma coisa pesada dessa, dizendo que Deus quer que a gente olhe para as franjas, que a gente guarde as franjas, que a gente se vista das franjas.
que a gente esteja ligado às franjas. O Senhor vem dizer para a gente que Deus está querendo que a gente leve em consideração suas ordens, suas instruções, para que a gente não venha a morrer. Não é somente isso que eu vim dizer hoje. Porque eu estou dizendo, não dando ênfase ao fato do homem morrer, e nem consequentemente aqueles que de Israel, dos hebreus, vão morrer. Eu estou dizendo aqui que a obediência, ela lhe coloca debaixo de uma proteção daquele que quer e deseja todo dia te salvar de você mesmo. Porque você é um grande inimigo seu, ou pode ser um grande aliado seu. Paulo diz em Romanos capítulo 7 assim: miserável homem que eu sou. E esse homem miserável que Paulo está dizendo que é o mesmo que ora, Jesus faz milagres, levanta paralíticos, abre os olhos aos cegos. Então ele pode ser um grande inimigo dele ou um grande aliado. Depende da decisão que se toma em considerar as franjas. Tem alguém entendendo? Eu sei que tem. Pastor, Deus me deu uma direção. Atente para ela. Pastor, mas eu tenho uma coisa difícil nisso tudo. Estou vivendo uma coisa difícil no meio disso tudo, porque entre as minhas vestimentas e as franjas de Deus, as minhas me levam para uma direção, para um caminho, para uma proposta, para um plano. E as de Deus, às vezes, se choca com a minha. Considere a dele, porque ele conhece o futuro melhor do que você. O território de Judá poderia, talvez, não ser destruído nos dias de Jeremias. Se o povo atentasse para a ordem de Deus na boca de Jeremias, porque o que eles tinham como vestimenta dizia: nós temos uma realização para viver. Aí vem Jeremias e diz: Deus mandou colocar as franjas aqui. E a ordem de Deus é: se entreguem aos vossos adversários. Alguém deu uma bofetada no profeta e disse para ele: só pode estar com conversa fiada. Leia do capítulo 26 de Jeremias até o capítulo 38 o que acontece ali. Jeremias disse: se Deus não falou na minha boca, tudo bem. Eu me acabo, eu morro. Agora, se Deus falou na minha boca, morrem os falsos profetas que estão aqui, e Deus vai mexer com toda a estrutura para mostrar a alguém que Ele é o Senhor. E mexeu mesmo. Alguém considerou mais as vestes pessoais do que as franjas. Agora, olha que interessante. Porque olhando para esse contexto todo e para tudo que eu estou falando aqui, é de assustar, causa temor e tremor no coração da gente. Que a gente diz: meu Deus, eu não quero morrer no deserto não, me ajude. Deus diz: atente para o que eu estou lhe direcionando, segue a minha vontade, anda no meu plano, considere o meu plano, abraça a minha graça, entra no meu plano, esteja ligado à obra de Jesus e à aliança que você tem com Jesus, e considere isso e deixe o Senhor fluir em você pela graça dele, pelo favor dele, pelo Espírito dele, pela palavra dele, pela unção dele na sua vida. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas tem um ponto aqui que eu quero destacar, e esse ponto que eu quero destacar para mim é uma chave dentro desse texto.
Porque como é um texto que eu não preguei nem aqui, nem em outro lugar, ele vem ao meu coração para dizer algo. Veja que tudo começa, entre outras coisas que vem acontecendo entre o capítulo 13 e o capítulo de número 15 de Números, tudo começa a partir de uma tragédia que acontece, porque o indivíduo desconsiderou a ordem de não se mover no dia de sábado para fazer as coisas como ele foi fazer, apanhar lenha. Porque a ordem nesse sábado para ele, sabe qual era? Era de repouso e descanso. Tem alguém que já está pegando. Eu vou dizer de novo. A ordem era de repouso e descanso. Ele sai de casa desconsiderando a ordenança e diz: eu vou pegar aquilo que pesa, eu vou me mover com o que pesa. Aí pegou no sábado. Enquanto ele pegava a lenha para carregar, como um fardo, como um peso sobre seus ombros, alguém achou ele e disse: o que era para ser para a sua alma, preste atenção, um dia de descanso, se transforma no dia que você é preso, se transforma no dia que você será apedrejado, se transforma em um dia que você vai morrer. Por quê? Porque Deus deu uma ordem que protegeria e salvaria, se fosse levado em consideração, aquele homem dele mesmo. E eu disse que a ação de Deus quanto ao julgamento deste homem era um grito de Deus para o povo hebreu, e eu vou dizer que é um grito para mim e para você também. Porque a gente não pode entrar em choque com a ordem, e agora eu não estou falando apenas da obediência à ordem, mas o que esta ordem pode trazer como benefício ao nosso coração. Porque se o dia do sábado é um convite ao descanso, por que a gente está buscando as nossas lenhas? E aqui fica uma palavra para a sua vida, porque toda a lenha que você vai buscar, você está gritando: eu posso resolver o meu madeiro com a minha força. Eu posso resolver minhas cargas com a minha força. E eu quero dizer aqui que se não for pela graça, aleluia, nem eu nem você temos condição de nada. Deus estabeleceu esse tempo de descanso na sua vida, só que tem pessoas que não estão vivendo esse descanso, porque estão se movendo atrás dos seus madeiros. Esse tempo que Deus reservou dizendo: adore o nome dele. Esse tempo que Deus reservou dizendo: celebre. Esse tempo que Deus reservou dizendo: consagre. Esse tempo que Deus reservou dizendo: descanse. Esse tempo que Deus reservou dizendo: dependa. Você está entrando em choque com tudo isso, porque você está abrindo a porta da sua tenda, ou abrindo a cortina da sua tenda, e está dizendo assim: eu vou buscar o meu madeiro, a minha lenha. Escuta,
O que você tem que fazer é só descansar. Porque depois da sexta-feira, só vai entender quem está ligado. O madeiro que eu carrego é só até o Calvário. Depois da sexta-feira, eu não preciso estar buscando mais esses madeiros da vida, ou essas madeiras da vida. E aí você diz, pastor, de que sexta-feira o senhor está falando? Eu estou falando justamente daquela onde o Filho de Deus, ele foi ao Calvário, carregando aquele madeiro e dizendo, se eu estou carregando, pegue o seu e me siga até o Calvário, e onde eu deixar o meu, deixa o seu. Porque daí para frente, viva o seu sábado de descanso. Não busque as madeiras que pesam, que abatem, que deprimem, que angustiam. Por quê? Porque toda madeira que você vai buscar, ela vai te colocar em prisão. Ela vai te colocar debaixo de pedras. Ela vai te levar à morte. E você não precisa mais carregar o que Jesus carregou. Você não precisa mais carregar o que Jesus assumiu o seu lugar e disse, eu carrego. Pega toda a madeira e deixa. E vive o teu tempo de descanso e de gozo na presença de Deus. Eu sei que às vezes a gente traz as marcas, mas tudo a gente vai deixando no Calvário dizendo, o que Ele me oferece é leve. O meu fardo era pesado antes de Jesus. Agora Paulo diz que é leve e momentâneo. Por que você está querendo buscar as madeiras? Tem gente que talvez não pegou ainda, mas eu estou profetizando. Livre-se dessas madeiras ou desses madeiros que você carrega. Se Deus estabeleceu o dia do teu descanso, não busque essas lenhas. Se Deus te chamou para o repouso, não busque essas lenhas. Isso que tira o sono, isso que causa enfado, isso que causa desgastes, isso que quebra, isso que parte, isso que rompe, isso que despedaça a gente. Pelo amor de Deus, não busque essas madeiras. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Deus estava dizendo ao povo hebreu, vocês estão vendo esse homem que saiu para buscar essas madeiras, essa lenha? É vocês todos os dias querendo buscar o que eu disse a vocês que não buscassem, porque hoje eu estabeleci para a alma de vocês descanso. E tem muita gente que já era para estar respirando e não está. Tem gente que está aprisionado, aprisionada. Tem gente que está amarrado, amarrada. Tem gente que está acorrentado, acorrentada. E sabe por quê? Está buscando uma madeira que não era para buscar. Joga esse madeiro fora, essa madeira fora. Quando eu digo joga fora, é deixa no Calvário, deixa no lugar onde Jesus cravou os nossos pecados. E segue em paz. Pastor, mas é porque o sábado de Deus comigo é
é silencioso, fica firme nele. É melhor lidar com o silêncio de Deus do que com as pedras que nos acertam quando a gente está fora do plano e da vontade dele. Descansa como ele disse para descansar. Canta como ele disse para cantar. Adora como ele disse para adorar. Serve como ele disse para servir. Anda nos planos dele e na promessa dele, como ele disse a você que cumpriria. Fica em Deus. Anda com Deus, porque o Senhor está com você no caminho, o Senhor está com você na jornada, o Senhor está com você na estrada. E daqui a pouco Ele será glorificado na sua vida. Daqui a pouco Ele será exaltado na sua vida. Por quê? Porque quem fica no lugar, vivendo o descanso que ele diz, só ouvirá as notícias. O seu madeiro já foi tirado de uma vez da sua vida. Pastor, que palavra o Senhor está me dando hoje? Eu estou dizendo para você, debaixo da direção do Espírito do Senhor Jesus. Creia que Ele fala na minha boca nesta noite. Viva o descanso que Jesus está lhe proporcionando. Chega de noite sem dormir. Chega de dias como escravo e escrava de coisas que não cooperam e não glorificam a Deus. Viva seu tempo e descanse. 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 O escritor aos Hebreus, ele diz algumas coisas que são muito preciosas. Olha o que ele diz no capítulo 4, Hebreus capítulo 4. Eu vou ler no capítulo 3, depois no capítulo 4. No capítulo 3, versículo de número 17, diz assim: Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está se referindo aos mesmos que eu me referi aqui. No capítulo 4, olha o que ele diz. É lindo isso aqui, olha o que ele diz. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, marque isso na sua Bíblia. Porque nós, os que temos crido, eu vou ler de novo. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar diz, assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso.
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a voz ou a sua voz, não endureçais o coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda, marque isso na Bíblia, verso 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. É um convite. E esse convite ele está dizendo, para mim e para você, quer considerar as franjas, quer estar de pé diante de Deus, quer estar de pé diante dos desertos da vida, quer caminhar cheio de fé e de esperança em Deus. Ele diz, primeiro olhe para trás e veja quantos pela sua incredulidade pereceram, e não viva como eles. Creia no que Deus disse e leve em consideração suas ordens. Segundo, ele diz, ei, querem estar de pé e não tombarem, e não caírem diante do deserto como aqueles que caíram lá atrás. Atentem para os interesses de Deus, porque os interesses de Deus têm a ver com livrar vocês de vocês mesmos, uma vez que você entra ou deixa de entrar pela própria resistência do coração. Então desarmem-se e creia que o caminho está aberto, creia que a porta está aberta, creia que a graça está disponível e desfrute dela. Terceiro, ele diz com muita alegria, com muito carinho, quer ficar de pé diante do deserto. Não busque suas lenhas, porque não é você, com o seu esforço, que traz descanso a você, ao seu coração, à sua mente, à sua alma e aos seus. Não. É o Deus que estabelece o dia do repouso. E sabe, não olhe para aqueles que não entraram como se tudo já estivesse trancado e fechado, porque Jesus abriu a porta do descanso e ele diz assim, resta para os que creem, para os que confiam, um repouso para o povo de Deus. Que esse repouso e esse descanso te alcance e que você durma bem esta noite. Que este repouso, este descanso te alcance e que você levante amanhã com o coração renovado, com a alma renovada, com o ser renovado, dizendo assim, Deus abriu, Deus moveu e o nome do Senhor está sendo enaltecido e glorificado em mim, na minha vida, na minha história. Que seja assim, hoje, agora, para todos sempre. Que Deus te faça descansar. Deixa além, viva o descanso. Eu vou dizer de novo, deixe além, viva o descanso. Gênesis 22, quando Abraão subiu com Isaac, eu estava subindo com Isaac para o monte. A Bíblia diz lá em Gênesis 22 que Isaac olhou e disse, ei Abraão, meu pai, nós temos aqui a lenha, o cutelo e o fogo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E
Abraão diz para o Isaac: Isaac, fica tranquilo. Para a lenha tem o lugar dela, para o fogo tem o lugar dela, para o lugar dele, para o cutelo tem o lugar dele. Porque eu vou usá-lo. Agora, cordeiro, Deus já sabe onde está. Deus vai prover para si o cordeiro. Porque é o cordeiro que nos faz descansar. Por isso que o que era a lenha para a vida de Isaac deixou de ser. Por isso que o que era fogo para a vida de Isaac deixou de ser. Por isso que aquilo que era um cutelo para a vida de Isaac deixou de ser. Simplesmente pelo fato de o Senhor, olhando para o Isaac, entender que a fé de Abraão chamava o cordeiro para o cenário. Deixa a lenha, porque quem te faz descansar já abriu a porta do descanso para o seu coração. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra esta noite. Continua nos ajudando no caminho a confiarmos somente no Senhor. Eu te agradeço por todo o bem e bênção que Tu tens liberado sobre a nossa vida. Abraça-nos, acolhe-nos, renova-nos, enche-nos, move-nos para dias melhores. Porque em Ti há esperança. Nos ajuda a nos livrarmos de toda a nossa carga e não nos deixe jamais pegarmos lenha como que tivéssemos a condição de resolver alguma coisa na nossa vida. Porque o que há de problema na nossa vida, quem resolve é o Senhor. Nós descansamos, somente descansamos em Ti. Muito obrigado por nos ensinar essa noite pela Tua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela cooperação, participação, carinho, acolhimento. Que Deus conceda uma noite de paz e vitória e que todos nós possamos amanhã acordarmos bem, podendo dizer: é mais um dia de descanso e confiança em Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!